Olá você, estamos aqui para mais uma ProvaCast, recebendo mais outro convidado, o professor Fábio Benigno. Fábio, que é médico, é biólogo, professor de biologia e vai discutir com a gente um tema muito relevante para o Enem agora nesse ano de 2022. Antes disso, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, no nosso TikTok, sempre com a ProvaCast, que até o final do ano estaremos trazendo convidados e debatendo aqui temas muito interessantes. Gente, a pegada do AprovaCast é a pegada de desconstruir a sala de aula tradicional. Nós trazemos convidados aqui para o estúdio para nós conversarmos num bate-papo, uma mesa de amigos sobre temas que são importantes para o Enem. Hoje com o professor Fábio Benigno, que é biólogo, é médico, foi meu aluno no curso de medicina. Não é, Fábio? A sua importância na minha vida valeu, vou já lembrar aqui. Quem é o Fábio Benigno? Pronto, professor. Se apresente, Fábio. Fábio Benigno é um professor, né? Um cara voltado para a educação, seus mais diversos aspectos aí. Que primeiro se formou em biologia na Universidade Federal. E eu fiz licenciatura e fiz bacharelado. E no bacharelado, você deu uma aula para mim na cadeira lá. Depois eu fiz a especialização em zoologia no Romildo. Você foi professor de parasita. Aí passei para medicina da UESP. Encontra de professor novo. Paulo Henrique, meu professor na Parasito, né? Então eu tive esse privilégio aí de ser seu aluno, devo muito a você, né? Mas eu sou esse professor de biologia que tinha um sonho de infância de ser médico e acabei me formando em medicina pela Universidade Estadual. Isso. E agora eu tô como professor, né, preceptor da disciplina de urgência e emergência lá na universidade também, tentando devolver um pouco do que eu aprendi, né? Tá certo. O Fábio, ele é egresso da nossa Universidade Estadual do Piauí, onde hoje eu estou como pró-reitor de ensino e, além de ser egresso da nossa Universidade Estadual, está como preceptor do internato de medicina, acompanhando os nossos alunos no internato. Exatamente, os guerreiros, né, da UESP, pessoas com muita força de vontade. Alunos bons, viu, Fábio? Rapaz, o nível, e assim, interessante que o nível não cai, né? Não cai. O nível dos meninos, assim, da minha turma era um nível bom e continua um nível muito alto, assim, interessante. São bem comprometidos, turmas pequenas, bem selecionadas, bem tratadas no básico, exato, né? E a gente vê o resultado nas provas de residência, de concurso, né? Onde muitos são aí aprovados em primeiro. É sensacional. E Fábio, e assim, é diferente a pegada de você ser professor de cursinho na educação básica. A gente, inclusive, dividiu biologia em alguns cursinhos, como, por exemplo, o Anglo, de você estar ali ajudando a formar profissionais na área médica. É diferente, né? É diferente e é interessante que eu acabo pegando esses alunos em duas etapas da vida, muitas vezes deles bem adolescentes, né, com 16, 17 anos, e aí eu me deparo já com eles de novo no internato, já com 20, 21, totalmente diferentes em seus diversos aspectos, né? Mas uma coisa, professor, que eu procuro é levar um pouquinho, né, daquele nosso estilo ali do pré-vestibular para o internato, porque lá, às vezes, a seriedade que a gente tem que ter, claro, por estar lidando com vida, com tudo, faz com que muitas vezes eles fiquem muito frios, né? E aí vamos trazer um pouco aqui do pré-vestibular, daquelas brincadeiras que a gente faz, né? Das dicas, dos bizus. E aí eles acabam gostando. Eu acho que essa interseção aí fica muito bom, né? Eu vou passar aqui um depoimento pessoal, Fábio, que eu acho que eu já disse quando você foi meu aluno no terceiro período do curso de medicina lá da UESP. E vou também dividir com vocês esse relato. O Fábio está usando aqui aparelho ortodôntico. Eu sou dentista, ortodontista, e por vezes, numa sequência de atendimentos no turno da tarde que eu tinha consultório, eu me deparava não com um paciente, mas com uma boca onde eu tinha que fazer uma manutenção, repondo alguns brackets, colocando o arco. Ou seja, às vezes eu me surpreendia que ali não era para mim, naquele momento, uma pessoa. Era uma boca que eu tinha que fazer a manutenção de um aparelho. E às vezes o atendimento na saúde, gente, de tão sistematizado, a gente vai meio que ficando mecânico para aquela coisa e vai, às vezes, esquecendo que do outro lado ali, sentado naquela cadeira, tem uma pessoa com suas angústias, com seus problemas, e muitas vezes o paciente quer falar dessas angústias, quer dividir com alguém, né? Então, quando eu trabalho na medicina lá da UESP no terceiro período, eu procuro humanizar
os alunos para que eles tenham essa formação, e eu fico muito feliz de que você lá no internato esteja dando continuidade a esse trabalho de humanização que é muito importante. Exatamente, e como as turmas são menores, dá para a gente fazer isso de forma mais individualizada, a gente percebe que tem um aluno que está mais assim disperso, a gente traz, né? E a gente entende que se não houver essa empatia com a dor do paciente, você acaba, né, lidando de forma errada, né? Isso. Você não vai estar tratando o paciente, vai estar tratando a doença, né? São coisas diferentes, né? A gente tem que tratar holisticamente. Holisticamente. Essa palavra famosa, né? Famosa, é. E me diga uma coisa, lá no internato da medicina, qual é o ciclo que você está atuando como preceptor? Muito bem, então lá o ciclo é de urgência e emergência mesmo, certo. Onde a gente divide em algumas partes. Tem a parte da UTQ, que é a unidade de queimados, tem a parte da cirurgia de trauma, que funciona no HUT, e tem a parte das urgências clínicas, onde os alunos me acompanham no Hospital do Monte Castelo e no SAMU de Timon, uma parceria, né? Então houve essa seleção para professores, preceptores, né? E aí eu fui aprovado e já assinou o termo de compromisso direitinho, né? Assinei toda uma papelada lá e graças a Deus está dando tudo certo, né? Nós estamos indo aí. Fico muito feliz que você esteja ajudando nossa Universidade Estadual, da qual você é egresso, a continuar a formar médicos competentes como você. Né? Obrigado, tamo junto. Fábio, hoje não vamos falar de biologia, vamos falar de medicina, né? É a nossa paixão. Ih, rapaz, é uma paixão antiga, né? Bem antiga. E a gente, no momento atual, em que a vida está muito corrida e a própria pandemia também alterou um pouco o comportamento das pessoas, os hábitos de vida também sofreram e vem sofrendo ao longo das últimas décadas muito impacto, né? Com o fast food, o apelo do fast food, as pessoas comendo muito carboidrato. Existe já uma projeção, por exemplo, da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, de que as Américas terão até 2030 30% da população com obesidade. Né? E você me relatando aqui que, inclusive, tem especialização nessa área de endocrinologia, né? Isso, eu acabei me interessando bastante ao longo da graduação pela área da endócrina, da obesidade. E tudo começou, na verdade, com uma prima, rapaz, que obesa e foi fazer tratamento e complicou, e aquilo foi muito impactante para mim. E eu disse, rapaz, fez a bariátrica? Ela fez a bariátrica, então houve uma complicação, voltou ao peso, enfim, né? Mas hoje ela tá bem. Só que na época, como uma pessoa muito próxima a mim, morava na minha casa, eu me impactei demais. Isso fez com que eu me dedicasse ao estudo. Aí eu vi que eu estava estudando por gostar, disse, deixa eu fazer aqui uma pós-graduação. Então eu fui a Brasília e fiz uma pós-graduação de 1 ano e meio, né? Nessa área de obesidade e emagrecimento. A pós-graduação não era estritamente para tratamento, mas para entender a base da obesidade, a fisiologia, a farmacologia, né? E aí isso fez com que eu tivesse um pouco de propriedade até para falar. Tem tudo a ver com o hábito alimentar, né? Tudo a ver. Quando o emocional também está envolvido? Hoje a gente sabe que a obesidade ela tem caráter comportamental, genético, ambiental, né? Psicossocial. Então, quando você tem aquele desbalanço entre o que você consome e o que você gasta, você armazena isso na forma de gordura, né? E a gente às vezes até acha errado que engorda só por comer gordura. Não, né? Ao comer carboidrato também. Olha o apelo aí, ó. Sorvete, um hambúrguerzão desse aí, batata frita. Exatamente. E na verdade, o que acaba complicando mais é o excesso, né? Porque se a gente conseguisse colocar essas comidas no nosso dia a dia de uma forma mais satisfatória, né? Não ia ter tanto problema, mas você acaba cometendo exageros e fazendo com que isso tenha uns resultados. Você acha que o papel educacional, no sentido de já educar a criança para comer frutas, legumes, para ter uma atividade física regular já desde pequeno, isso é importante nesse processo formativo? Isso é extremamente impactante. Inclusive, eu queria até ouvir sua opinião, porque não sei como é que foi na sua infância a alimentação na escola, né? Eu peguei uma transição de que as escolas elas não poderiam mais ofertar só o salgado, refrigerante. Elas tinham que começar a ofertar um suco, uma salada de frutas. Isso, inclusive, aqui no Piauí, em Teresina, é lei, né? Exatamente. Então, não sei qual foi a sua realidade. É de Campo Maior? A minha realidade é de Campo Maior.
para minha realidade, a época, década de 70, Fábio, e que, por incrível que pareça, agora no século XXI, continua a mesma para muitos jovens, é que a escola era a diferença entre você se alimentar bem ou não se alimentar bem ao longo de um dia. É por isso que a pandemia foi tão impactante para algumas pessoas quando se suspendeu a escola, porque muitas famílias dependem da merenda escolar para completar a dieta dos seus filhos. Na minha época, a merenda escolar era basicamente arroz, carne de jabá, olha só, né? Arroz, macarrão, sardinha. Ou seja, era uma refeição, porque a escola garantiria naquele momento, por volta de 9h30, 10 da manhã, já uma refeição mais robusta para as crianças. Né? E é interessante que a parte de mídia, de marketing, influencia muito, porque minha mãe, ela era diretora de uma escola pública, e eu não sei se vocês lembram, você lembra que uma época começou a vir uma farinha que ela era feita era casca de banana. De banana. Né? E aquilo ali era muito nutritivo. Era um mingau morno. Cara, aquilo nutritivo ali... demais. Só que a mamãe brincava. Os meninos ficam brincando lá na hora que eles querem bomba, querem... Não queria... Cara, mas eu era viciado nesse mingau de banana. Cara, era bom demais. E era nutritivo demais. Muito. Né? Ou seja, supria as vitaminas e tal. Então talvez, né, se a gente tivesse uma mídia mais voltada nesse sentido também para a escola, né? É fundamental. A atividade física direcionada, né? Um educador físico, né, te orientando. A gente aprende que o tipo de atividade física para levar realmente a um emagrecimento, tudo ele tem que ser de moderada intensidade e de uma duração um pouco maior. Certo. Porque você tem vários tipos de atividade física. Você tem aquela que é o quê? De grande intensidade e curta duração. Mas hoje se sabe que o que mais traz impacto para diminuir a obesidade é aquela atividade física de moderada intensidade e de um pouco mais de duração, né? Nós vamos botar o dedo na ferida aqui em alguns aspectos. Por exemplo, a atividade física, na minha época, estudante de escola pública, lá em Campo Maior, interior do estado do Piauí, década de 1970, a gente tinha um horário no contraturno, ou seja, se eu estudava de manhã, à tarde às 4 horas, 2 vezes na semana, eu tinha que ir para a escola novamente fazer atividade física. Era a educação física obrigatória e que reprovava. Lá a gente tinha aula de voleibol, de atletismo, de futebol. Isso, escola pública, interior do Piauí, década de 1970. Hoje em dia, a gente observa que a educação física nas escolas é praticamente o cumprimento de uma obrigação. Ou seja, é a última aulinha do turno da manhã, meia horinha uma vez na semana, e isso não traz para a criança a educação física como deveria ser. Fábio, inclusive, tinha uma outra coisa. Nós tínhamos na década de 70 aqui no estado do Piauí os torneios interclasse, os torneios municipais entre as escolas e tinha os jogos estudantis estaduais. E a gente se motivava muito com isso. Né? Olha só, né? E atualmente está em desconstrução. Né? Eles fizeram uma coisa, não sei se isso é bom ou é ruim, que eles agora botaram também a parte de teoria, né? Tem a aula teórica, mas parece que diminuíram da parte prática. Ou seja, você tem uma aula de teoria dentro da educação física, mas diminuindo a parte prática, né? Mas então, agora também com o surgimento dessas escolas em tempo integral, aí eles começaram a valorizar mais a educação física, percebendo que isso é importante, porque realmente esse hábito alimentar de se ingerir muito carboidrato, muito refrigerante e pouca atividade física tem feito que a obesidade comece a aparecer, inclusive nas crianças, né? Houve uma mudança brutal no perfil, né, da questão da obesidade, porque as crianças elas passaram a ser o fruto de uma geração que não come bem. Não é mais o adulto, o idoso, né? É a criança mesmo. É uma coisa que a gente tem que debater com muita calma, muita serenidade. E Fábio, me diz uma coisa. Na tua visão de biólogo, de médico, pessoa que estudou essa parte de obesidade, a gente sabe e a gente lembra lá daqueles conceitos de histologia, que já no ensino médio a gente traz um pouco disso, né? De que o tecido adiposo é um tecido que pode ter duas modalidades, que é o tecido adiposo multilocular, o unilocular. Inicialmente, quando é embrião, criança, tem aquele tecido adiposo mais vascular, né? Dá pra gente associar que uma criança obesa, mais gordinha, que até no passado era sinônimo de saúde, né? Ô, criancinha gordinha, a bochechinha dela, como é que tá? É verdade.
Dá para associar que uma criança que é obesa, né, que já tem um certo sobrepeso, ela tem uma maior propensão de se tornar um adulto também, ou não existe isso? Ah, existe. Tem uma briga aí, professor Paulo, em relação a até que idade a gente consegue multiplicar o número de adipócitos. Isso. Alguns dizem 19, outros dizem 21 anos, né? Mas se você imaginar que uma pessoa chega até a idade de 21 anos com um número X de adipócitos, ela engorda até determinado valor. Se ela chegar até 21 anos com 10x, a possibilidade de ela engordar na fase adulta é muito maior. Então, o peso que você sai da infância e da puberdade é preponderante para saber como você será um adulto. Ah, beleza. Pô, eu fico até mais tranquilo, porque até os 21 anos de idade, Fábio, eu só tinha cabeça e orelha, gente. Cabeça de cearense e orelha de cearense. Eu pesava, pra você ter uma ideia, com 1,82 m eu pesava, com 21 anos de idade, 67 quilos. Né? Mesmo. Então, quer eu dizer... também era muito magro. Então, assim, isso é bom. Às vezes eu brigo muito, eu atendo também no programa de saúde da família, né? Que hoje a gente chama de estratégia em saúde da família. E às vezes sempre chega uma mãe lá, olha, doutor, passe aqui uma vitamina para o meu filho que ele não está engordando. Eu disse, minha senhora, ele está perfeito. Se não estiver abaixo do peso, né, da curva lá, tá ótimo. Deixe ele desse jeito mesmo, que você vai ter muito pouco problema na idade adulta. Tá certo. Porque esse teor de gordura, de número de adipócitos que se ganha, é que realmente vai trazer uma repercussão no futuro, né? Tranquilo. Eu coloquei isso aqui, gente, para o Fábio, por quê? Porque o adipócito é a célula adiposa, e essa célula adiposa, ela tem o citoplasma, ela armazena gordura, lipídio, né? E o núcleo fica um pouco excêntrico. E essa discussão que o Fábio trouxe aqui é muito importante porque alguns estudos apontam isso, que ali até por volta dos 21 anos de idade, essas células podem se multiplicar. E naturalmente que quanto mais adipócitos, mais células adiposas você tiver, maior é a probabilidade de que elas fiquem cheias de gordura e que você fique gordo, obeso, né? Exatamente. Fábio, a educação também, nesse momento da pandemia, ela sofreu muitas alterações. Na sua visão, qual o impacto que isso trouxe, inclusive no hábito alimentar, no hábito de vida, com impactos para a obesidade nas pessoas nesses anos de 2020 e 2021? A gente tem que entender que a obesidade como algo multifatorial, até a própria ansiedade, né, passado ao longo desse período, o estresse. Você tem uma ideia, professor? O estresse de buzina, de um estacionamento, né, de buzina de um congestionamento de carros, ele pode estimular a multiplicação de adipócitos, só para você ter uma ideia. E você imagina a ansiedade por qual passou todas essas pessoas durante a pandemia, né? Se a gente puder listar aqui o tanto de coisa, entre aspas, ruins que a pandemia trouxe nesse sentido, é muito. Então começa com ansiedade. De cara. Segundo, as pessoas ficaram mais em casa pedindo mais o iFood. Até o fato de você ir à esquina comprar, isso ajuda, né? Sim. Aí tem a violência também, que às vezes impede um pouco de sair, mas coisas simples como esse fato, a gente teve que ficar mais em casa, né? Enfim, é uma série de fatores que juntos, com certeza, se a gente for fazer uma estatística aí, vai fazer com que haja, sim, um aumento do sobrepeso da população. Se você for atrás aí, né, a alimentação parece que foi um dos que mais... Foi. Cara, eu vou te dizer uma coisa, se eu me colocar na estatística, eu sempre gostei de esporte, eu sempre fui assim atleta, jogar inicialmente voleibol, depois tênis, eu sempre fiz ciclismo, e aí na pandemia, eu me vi de repente fora da academia, porque eu sou microbiologista e sabia que aquele momento de 2020 não era o momento para estar em academia. Academia é um espaço fechado com aglomeração, gente ofegante, jogando partículas virais no ar. Então eu saí da academia, né? Como eu tenho 53 anos de idade, eu senti de imediato uma perda de massa muscular. Sim, né? sim. Porque a gente tem uma capacidade, a partir de uma certa idade, uma capacidade de recuperação muscular menor do que quando jovem, né? E de repente comecei a me ver comendo muito fast food, né? Naturalmente que
eu comecei a aumentar o peso. Não foi um grande aumento de peso, mas isso repercutiu bastante na minha vida. Imagine de milhões de pessoas, né? E aí, mas você tem uma vantagem, você era magro. Era magro. Então você tem como, né? Mas eu sempre brinco com isso, porque quem é bem magrinho dificilmente vai se tornar um obeso pode ir atrás, ele pode engordar, ele vai engordar. Então essa massa magra, né, digamos assim, que você teve durante a sua infância e adolescência, tem esse benefício, né? Te dá uma margem para engordar, né? Então, assim, o que é que você poderia resumir para os alunos que estão aqui acompanhando a gente no tema obesidade, que é um tema importante, que deverá estar presente na prova do Enem, porque, segundo a OPAS, até 2030, 30% da população das Américas vai estar obesa, é uma epidemia de obesidade, né? O que é que você poderia passar de dica para os nossos estudantes dentro desse tema no que diz respeito à alimentação, hábito de vida, esporte? Então, primeiro lembrar que a obesidade é uma doença. Houve uma polêmica recentemente envolvendo youtubers, né? E, enfim, mas a gente tem que entender que a obesidade ela é uma doença, logo ela precisa de um tratamento. Ela é uma doença porque ela predispõe a diabetes, a doenças vasculares, que é o que mais mata no mundo hoje em dia são as doenças cardiovasculares. O infarto, né, e o AVE, o AVC, que é o famoso derrame. Isso. Ela traz problemas articulares, ela traz problemas de autoestima. Então, ela é uma doença. E pode até cair numa redação. Pode, como sim. Um problema de saúde pública, né? Pode sim. Chegando a 30% é um valor absurdo, né? É uma pandemia. É 1 em cada 3 ser obeso. Exatamente. Então a gente tem que lembrar disso, dos impactos que ela causa em todos os aspectos da vida. A gente tem que lembrar que para eu emagrecer, eu preciso quebrar aquela sequência de que eu ingiro para o que eu gasto. Tem que gastar mais. Equilibrar isso, exatamente. Né? E lembrar também da atividade física, né, como algo, um trunfo que você pode usar para ajudar nessa queima de calorias, né? Diabetes pode estar associada? Pode. Inclusive o Enem, né, trouxe uma questão linda para mim, uma das questões bem simples, mas é uma das questões mais bonitas que o Enem trouxe. A gente sabe, professor Paulo, que o tecido adiposo ele é um tecido inflamatório. Então ele produz citocinas inflamatórias ou proteínas inflamatórias. Essas proteínas elas vão até o receptor da insulina e faz com que ele se dessensibilize. Certo. Então ele não recebe direito a insulina. Lembrando que a insulina é importante para jogar a glicose para dentro da célula. Ou seja, reduzir a taxa de glicose sanguínea. E essa glicose que se acumula, às vezes, ela vai trazer uma série de repercussões do diabetes. São danos vasculares, né? São os principais, São os principais, nos rins, no olho, no coração, no cérebro também. Possibilidade de amputação? E aí, como os vasos, principalmente da periferia, não recebem o fluxo sanguíneo direito, você tem uma diminuição dessa perfusão, o tecido morre, não chegam as substâncias que são importantes para cicatrizar, a infecção acaba sendo muito mais agressiva nesses membros e às vezes tem até que amputar. Certo. Então, ou seja, o hábito de vida, o hábito alimentar, podendo levar à obesidade, vai trazer uma série de repercussões para a saúde da pessoa, né? Sistêmicas, metabólicas, financeiras. Ih, rapaz, aí psicológicas, né? A gente não lembra, às vezes, do lado financeiro, né? Mas também vai. Que a obesidade, que a diabetes compromete o salário da pessoa, que já não é. Então, tem tanta coisa aí para psicológicas também. Demais, né? psicológicas. Vamos fazer uma questão do Enem? Vamos agora. Vamos lá. Jó, a questão aí, primeira questão do Enem, a questão do Garfield, né? Que foi uma questão bem interessante mesmo. Bem interessante, famosa, né? Famosa. Tá aí. Vamos lá, né? Então, a condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco que pode desencadear doenças como... E aí o Garfield famoso aí, né? Você acompanhou muito o Garfield? Muito. Uma preguiça que armaria, como qualquer gato, né? Preguiçoso. Eu, inclusive, não sabia nunca por que ele não era tão mais obeso, porque ele era preguiçoso. E aí, se mostra no espelho aí, ele pergunta qual a doença relacionada diretamente, né? Ele tá ali se olhando no espelho, como quem não quer nada, com aquele olho de peixe morto dele, né? Pensou? Então tem algumas doenças aí, professor, que a gente tem que lembrar. Por exemplo, escorbuto, letra D. Vai lembrar da vitamina, a falta de vitamina C. Então, o aluno ele tem que ser esperto na hora de responder essas questões. Alguns itens ele já vai logo eliminando, né? De cara, né? O próprio beriberi, que é vitamina B1 vitamina também, B1, né? Você já elimina logo de cara. Fenilcetonúria, a gente vai lembrar de uma doença metabólica, em que a pessoa tem dificuldade de quebrar
de metabolizar a fenilalanina, né? Que se acumula no cérebro, que vai deixar a urina escura. Daí que vem a importância do teste do pezinho, do né? pezinho, do pezinho que inclusive é grátis. Isso. Uma coisa fantástica, né? Então já elimina. Exatamente. Aí fica ali diabetes, anemia. Pois é. Aí você relacionar obesidade com anemia tinha que ser um esforço muito grande. Porque assim, sei lá, a pessoa tá fazendo uma alimentação exagerada e deixa de se alimentar diferente. Não tem. Então, ali assim, sendo bastante sincero, professor, se a pessoa tivesse lido rapidamente que a principal causa hoje de diabetes tipo 2 é a obesidade, ela não fazia esforço nenhum para responder essa questão. Então a resposta ali seria a letra C de casa, né? Vamos conferir de ó. Maior causa. Agora, se eu puder só complementar, pode diabetes complementar, tipo sim. 2, né? Fique à vontade. Porque a diabetes tipo 1... Você poderia, então, até, a partir dessa provocação aqui do AprovaCast... Dica AprovaCast. Dica AprovaCast. O professor Fábio agora vai fazer uma rápida diferenciação diabetes tipo 1 diabetes tipo 2. Perfeito. Importante. Então, assim, a diabetes tipo 1 é aquela que normalmente começa mais cedo, né? Ela é uma doença de caráter autoimune, ou seja, se o corpo produz anticorpos contra as células beta do pâncreas, que são as células produtoras de insulina, consequentemente o indivíduo tem uma queda da insulina. E aí ele precisa tomar insulina no seu dia a dia. O diabetes tipo 2 normalmente é mais tardio. Agora nós temos as crianças, né, que estão obesas, porque a principal causa do tipo 2 é a obesidade. Certo. Como era mais fácil de se encontrar obesos na idade adulta, a gente atribuía mais ao adulto. Tanto é que essa doença era chamada diabetes juvenil. Nós nem estamos mais usando esse diabetes tardio, desculpa. Tardia. Nós nem estamos mais usando esse termo. Por quê? Porque tem muita criança desenvolvendo diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2, principal causa hoje, obesidade, se caracteriza por uma dessensibilização, uma resistência à insulina, porque os receptores não funcionam bem, porque as citocinas, que são proteínas inflamatórias produzidas pelo tecido adiposo, vão lá no receptor e fazem com que ele não trabalhe direito. Perfeito. Então, assim, a gente conseguiu vencer aqui a primeira etapa de nosso bate-papo, que seria basicamente conversar sobre diabetes, né, relacionada à obesidade. A gente fez aqui uma breve contextualização, ficou muito legal. E agora vamos entrar em um outro tema, que é um tema bem pertinente nesse momento da pandemia, que é o tema de imunização. E eu queria começar provocando o Fábio aí para conversar um pouquinho com a gente sobre imunização ativa, imunização passiva, como é que funciona isso? Vamos chegar num terreno aqui delicado que você... Não, mas sinta-se à vontade. Aqui eu sou só o anfitrião. Mas vamos lá, né? Então, assim, a gente tem que entender que as imunizações... Assim, o Enem, professor, você deve perceber isso aí também, que o que cobra de imunizações e imunidade... É uma festa. Rapaz, não faz sentido um aluno ir para uma prova do Enem sem dominar as imunizações, as imunidades, enfim... Tá? Então a gente tem que saber, né? Então vamos começar lembrando da imunização passiva e da imunização ativa, né? Isso. Imunização passiva, o indivíduo vai receber os anticorpos, pode ser de forma natural, quando ele recebe através do leite materno ou via placenta, ou pode ser de forma artificial. Leite materno, principalmente imunoglobulina. IgA, né? IgA, até de mucosa, né? IgA, A de amamentação. A de amamentação. E placenta. Placenta e GG. E GG. G de gestação. Eu brinco com os alunos. Olha, G de gestação. Bisu, pessoal. Olha o bisu do professor Fábio. Imunização passiva durante a gravidez e a amamentação. IgA. A amamentação, A de amamentação. Leite materno. Leite materno. E GG. G de gestação, placenta. Muito bem. Não tem como esquecer mais. Não vai esquecer, né? E aí você tem a imunização também passiva artificial, que vem dos soros, né? Que para quem trabalha no interior como eu, é muito famoso, porque tem muita... Cobra, escorpião. E é engraçado que lá no interior eles chamam escorpião de lacraia. Lacraia. E aí chegou um paciente pra mim, não, eu fui picado de lacraia. Eu disse, mas meu Deus, lacraia. Aí outro. Eu disse, rapaz, traz essa lacraia pra eu ver. E é escorpião. É escorpião. É que lá eles chamam, né?
Não, ainda tem lugar que chama de lacral. Lacral, isso aí eu não tinha lacral, ouvido. Lacraia e lacral, né? Em Campo Maior é lacral, viu? Pois pronto. E aí nós temos a imunização ativa, que é aquela em que o corpo realmente vai ter que aprender a fabricar esses anticorpos. Que são as famosas vacinas. Ou o ato de adquirir a própria doença também que é um outro tipo. E as vacinas no mundo, né? Hoje a gente tem aí de diversos tipos, né? Então, eu queria só lembrar um pouquinho, professor, sobre as nossas imunidades. A gente tem a famosa imunidade humoral, que é a imunidade advinda aí dos anticorpos. É a imunidade celular. O moral é porque ela é engraçada. Que vem de líquido. Moral. E aí, a primeira vez que eu ouvi, você já mais humor. E humor é líquido, né? São líquido, líquidos, né? Interessante. Gente, lembrar que linfa, sangue, saliva, secreção vaginal são os humores corporais, né? Como esses humores são ricos em anticorpos, a imunidade produzida por ela é chamada de quê? Imunidade humoral. Exatamente. Eu achava que era a imunidade do gaiato. Eu também, na primeira vez que eu li isso, a gente não associa, né? Enfim, né? E temos também lembrar da pele, né? Como uma barreira. Barreira física, né? Que vai. As mucosas também. As mucosas, que tem esse importante defesa. Eu queria também, já que você tocou nos anticorpos, lembrar do IgM e IgG por conta da Covid. Sim. A Covid fez com que esses dois anticorpos ficassem extremamente famosos. Rapaz, todo lugar que eu vou dar aula, primeira coisa, só o IgM e IgG, ele já sabe. Pois é. Então eu brinco com os alunos também assim, o IgM é o M de momento. É o anticorpo que é produzido em geral no momento, é a primeira defesa, né? Aquela que sobe no primeiro contato. E o IgG é aquele que vai ficando posteriormente, que a gente muitas vezes consegue dosar tempos depois, que indica ali uma certa resposta imune, né? Beleza? Beleza. No caso, gente, pra vocês terem uma ideia, eu contraí Covid-19 em 2020. Então, ao contrair o coronavírus, eu passei ali 15 dias convalescente, tive 20% dos pulmões comprometidos, mas eu curei a Covid, não fui hospitalizado, não fui internado. Ao curar a Covid, eu desenvolvi uma resposta imune ao SARS-CoV-2, ao coronavírus. Ou seja, eu fui imunizado pela doença, né? Agora, uma coisa que é importante a gente mencionar aqui, Fábio, é que a taxa de mortalidade de quem tem Covid-19 média é 2,5%. E a taxa de mortalidade de quem se vacina é 0. Né? Então, quer dizer, se você... E aí eu tomei a AstraZeneca 2 vezes, né? Tomei a Pfizer como terceira dose de reforço e essa semana eu tomei a 4ª dose da Janssen, né? Então, quando você se vacina, aí a imunização ativa também, só que uma imunização artificial. Exatamente. Né? Com a taxa de segurança muito maior, né? Exatamente. E eu queria complementar também que, por ser um vírus mutante, né, o vírus de RNA, o SARS-CoV-2 mutante, provavelmente a gente vai ter que ter outras vacinas. As pessoas às vezes ficam com esse questionamento, mas eu já estou na terceira, na 4ª. A gripe a gente toma... Gripe todo ano. Então assim, provavelmente vai ser incorporado ao calendário, né? E eu acho que quanto mais vacina tiver, quanto melhor, porque você vai ser protegido das prováveis outras formas que tem dessas variantes. Com certeza, né? Porque tem aí uma imunidade cruzada, né? Exatamente. Então a gente tá realmente muito esperançoso que esse negócio não volte mais. Então se voltar, a gente já esteja preparado, né? Eu tava até aqui brincando. Meu relato. Tomei primeira dose da AstraZeneca. Parece que eu peguei um coice de um jumento zangado. Pense, no outro dia eu tava todo quebrado. Dor no braço, dor no corpo. Tomei a segunda dose da AstraZeneca, não senti nada. Tomei o reforço da Pfizer, não senti nada. Tomei a 4ª dose da Janssen antes de ontem. Parece que eu levei um coice no jumento e o jumento pisou em cima de mim umas 10 vezes. Só que tem um detalhe. Nenhuma reação adversa de nenhuma das 4 doses que eu tomei nem de longe se comparam aos 15 dias de sufoco que eu passei com a Covid. Moço do céu. Aí, além do caráter físico, né, da doença, tem o caráter psicogênico também, que você vê pessoas próximas falecendo, aquela coisa. Cara, e eu que trabalho ainda, na linha de frente, né? Eu vi todos os relatos, todas as histórias, que a vacina ela é crucial. Ela Fábio, é fundamental. E sequela, viu? Eu não me sinto totalmente recuperado depois que eu tive Covid. E tem sequelas de diversas maneiras, né? Tem cabelo, não sei se você perdeu cabelo. Um pouquinho. Mas de fôlego, entre aspas, né? Cabelo, dores de cabeça. A gente ouve aí, né?
Muitos relatos, né? E assim, depois pode até debater num outro momento, uma dúvida minha, de muitas pessoas também, a imunogenicidade das vacinas se estão realmente associadas a esses efeitos, né? Será que quanto mais imunogênica é a vacina, se mais efeitos colaterais ela tem, né? Muita gente me questiona isso. Eu acho que tem que... E tem até agora um questionamento recente que é muito moderno, que é o fato de que esses casos de hepatite aguda grave que estão surgindo na Europa, e aqui no Brasil tem 40 e poucos casos suspeitos, algumas pessoas que são contra a vacina atribuem isso à vacina, né? Ou seja, que seria uma sequela das vacinas as crianças estarem desenvolvendo hepatite aguda grave. Eu acho que tudo tem que ter um estudo, né? Randomizado, Multicêntrico, randomizado, aquela coisa duplo cego. Tem até o triplo cego agora aí. Pra gente poder abrir a boca e realmente falar, né? Porque isso gera muito, muito debate, né? Bom, então as vacinas, gente, que surgiram ali no século XVIII, século XIX, com Edward Jenner, a vacina, inclusive, da varíola, que tá agora aparecendo a varíola dos macacos, né? Eu vi hoje isso aí, rapaz. Não tava nem sabendo, não tava nem preparado para essa. Lá no meu TikTok tá bombando o negócio de varíola do macaco, eu já tô explicando às pessoas para terem calma, que não é a nova pandemia, não. Né? Muito bem. Então, as vacinas se desenvolveram muito, tanto que a gente rapidamente respondeu à Covid-19, e o soro antiofídico, soro anti-aracnídeo, anti-escorpiônico, né? Tem o nosso Butantan aí, que é sensacional. Fantástico, né? E temos que lembrar também que tem o soro antitetânico. Também. O soro antirrábico, né? A gente lembra muito dos ofídeos. Os soros são os anticorpos já. Isso. Então, os soros, eles são, normalmente se usam animais de grande porte, né? Para que tenha uma resposta a um determinado antígeno, você coleta aqueles anticorpos. E o soro é como se fosse o plasma, sem o fibrinogênio, né? Mas rico em anticorpos. Né? Ou seja, e é uma tendência também, hoje em dia, da gente usar muito a biotecnologia, né? Já tem lugares produção, a produção dos anticorpos, em larga escala, né? Aí deixa os animaizinhos de lado. Deixa lá, né? É caro ainda, mas é algo que a gente com certeza vai, como se faz com as vacinas, que você... Eu achei um recorde a vacina, a produção, né? Quando o mundo quer, quando a gente quer, a gente faz. Né? Agora me chama a atenção, e é chocante, isso é um dado, porque eu sou um estudioso dessa área, que dos 51 países das Américas do Norte, Central e do Sul, apenas 14 estão com 70% da população vacinada contra a Covid. Ou seja, isso mostra um apartheid vacinal. Os ricos vacinando e os pobres não, né? E isso pode ter repercussões, que quanto mais o vírus circula, mais ele é passivo de sofrer mutações. Né? Então, o ideal seria a gente conseguir, né, controlar um pouco mais isso, né? Jó, vamos aí à próxima questão, falar um pouquinho aí sobre imunidade no Enem. Como é que cai isso aí no Enem, Jó? Vamos lá. Olha aí, professor. Quando o corpo humano é invadido por elementos estranhos, o sistema imunológico reage. No entanto, muitas vezes o ataque é tão rápido que leva a pessoa à morte. A vacinação permite ao organismo preparar sua defesa com antecedência. Né? Perfeito. Mas, se existe suspeita de mal já instalado, é recomendável o uso de soro, que combate de imediato os elementos estranhos, enquanto o sistema imunológico se mobiliza para entrar em ação. Perfeito. Considerando essas informações, o soro específico deve ser usado quando? Então, a gente vai usar o soro quando? O soro contém anticorpos. Já é a resposta pronta. Já está no ponto. Eu preciso usar quando alguém já tem os antígenos de um vírus, de uma bactéria, de um veneno instalado. De acordo com a questão, quando o mal já está instalado. Exatamente. Beleza. E aí ninguém vai vacinar, né? Porque, pelo menos para aquilo ali no momento não vai servir. Então quando é que eu uso? Letra A, professor. Um idoso que deseja se proteger contra a gripe. Aí é vacina, né? Muito bem. Então, falou de proteção, né? Falou de prevenção, profilaxia, os P's, né? É vacina, tá fora. Falou de prevenção, de profilaxia, lembra Pfizer. A vacina. Essa foi boa, professor. Vou pular a letra B. Vamos pular a letra B, vamos. Um bebê que deve ser imunizado, olha aí, né? Contra a poliomielite, né? Vacina de novo. Por sinal, Fábio, é até importante chamar a atenção para isso, que a cobertura vacinal para poliomielite no Brasil despencou nos últimos 2 anos, né? Olha só. E isso é preocupante, né? Exatamente. E a poliomielite, embora seja uma doença que, entre aspas, está controlada, né? Temos muitas sequelas, né, das permanentes, décadas, né? Permanentes, né? Tanto é que ela era chamada de paralisia infantil. Isso. Né? Vamos voltar aí para a questão?
A letra D, né? Então, letra D. Uma cidade que deseja prevenir, que quer prevenir aí uma epidemia de sarampo. Faz. Então, prevenção, profilaxia. E a letra E, uma pessoa vai viajar para uma região onde existe febre amarela. Inclusive, quando eu fui ao Pará... Tomou a vacina? Tive que tomar. Certo. Tive que tomar. Umas coisas que primeiro pergunta, já tomou? Não, né? Faz muito tempo isso, né? Tem que tomar aqui a vacina. Então tem validade vacina, de né? 10 anos, ela, isso. Né? E aí, no caso, que sobrou ali foi a letra B, né? Que eu acho que é uma criança picada de cobra peçonhenta. Ela então, não pode esperar produzir. Não, porque tem cobras aí que tem um veneno letal rápido. Então, né? A gente tem que estar atento. Infelizmente, de vez em quando acontece de pessoas falecerem, porque não tem tempo hábil para chegar no local onde tem o soro, né? Mas o certo aí é soro. Não tem que discutir. Em média, uma pessoa que é estimulada por um antígeno, por exemplo, veneno de cobra é um antígeno, tem vários antígenos, né? Uma pessoa, quando é estimulada por um antígeno para atingir um nível sérico adequado de anticorpo para combater aquele antígeno, leva alguns dias, né? Exatamente. Então, se você, o detalhe dessas substâncias aí é porque muitas vezes elas vêm uma miscelânea, uma mistura de coisas. E agem em horas, né? E aí é muito rápido. Aí tu é picado por cobra, vai esperar dias para produzir. Não faz sentido. Vai morrer. Você precisa de uma proteína que se ligue rapidamente a esse antígeno. Para neutralizar. Que muitas vezes é proteolítico, é coagulante. Problemas renais, né? É rápido. E mata mesmo, se você não agir rapidamente. Já no caso, a vacina, se você, por exemplo, tá aí surgindo a varíola dos macacos, se ela se tornar uma ameaça, como a Covid foi, tendo uma vacina de varíola, aí você pode vacinar a população e prevenir. Massa, exatamente. Queria só lembrar uma coisa sobre a vacina também, que às vezes os alunos erram, é que a vacina ela vai deixar células de memória. Então, muitas vezes, o anticorpo ele some. Você procura um anticorpo e não tem, mas tem as células que produzem esse anticorpo. E que rapidamente são ativadas. Né? Então, daí, algumas doenças, você tem que ficar fazendo periodicamente, né, a ativação dessas células, com doses de reforço, tétano, por exemplo, né? Que as virais, não, elas conseguem manter uma imunidade permanente, né? A do sarampo, por exemplo. Né? Mas essas bacterianas, por exemplo, elas precisam, né, de reforços para poder estar sempre relembrando ali aquelas células de que um dia pode entrar em contato com a doença, né? Beleza. Fábio, muito obrigado aqui pela sua participação, pelo bate-papo. O Fábio tem a missão, inclusive, agora de agendar a vinda do EMI aqui. Rapaz, vai ser vou ter que dar um jeito, que o homem ali é mais difícil que dinheiro. O homem é atarefado. E eu tô falando do EMI por quê? Porque o EMI e o Fábio, ambos foram meus alunos na medicina, ambos são médicos, tem essa importância muito grande na preparação de jovens na biologia para o Enem, e eles, olha só, escreveram um livro que é a biologia em programas de saúde com várias questões do Enem, inclusive essas questões que a gente tirou, tá, estão nesse livro. Conta um pouquinho a história desse livro, Fábio, pra gente, onde as pessoas podem encontrar, adquirir esse livro. Perfeito. Então esse livro ele surgiu aí de uma observação que eu e o EMI fizemos de que vários temas voltados para a saúde caem nos vestibulares. Então nós aliamos a biologia, que é a nossa paixão, com a nossa atividade profissional, que é a medicina. Então saímos catando aí os temas, né, do Enem, de outros vestibulares da saúde. Ou seja, primeiros socorros, o Enem já cobrou questão de queimadura, né, que abriu numa áreazinha boa, né? Então, o Enem já cobrou questão de queimadura, já cobrou questão de eletrocardiograma. O Enem cobrou uma questão de eletrocardiograma, né? Rapaz, mas olha, eu abri na parte de giardíase. Rapaz, vou dizer, eu abri aqui aleatoriamente, o parasitologista, que sou eu, abre logo na parte de giardia. É perseguição. Né? Aí lá atrás tem uma dedicatória da Sônia Lopes, olha só. Olha só. Sônia Lopes, que é uma das grandes autoras de biologia, a coleção do livro da Sônia Lopes, quase todo professor de biologia, se não todos, já passou por ela, né? E ela recebeu era quase um manuscrito, que eu estava vendo no começo, leu, deu opinião, ela foi muito solícita, viu, professor? Muito bem, parabéns, viu? Exatamente. Aí a gente está vendendo, já botamos em algumas livrarias, na Universitária, na Piauiense, e também no Instituto São José,
ali no Petit Premier. Certo. Fora que você pode também pela procurar internet. a gente. Pois é, a gente vai começar essa parte agora, que a gente vai ver. Tem que mudar também o livro para. Vamos primeiro vender os que a gente mandou fazer. Tá certo. Mas Você pode entrar em contato pelo Instagram também. Coloca no Instagram aí. Qual o Fábio Instagram? Benigno Santos. Fábio Benigno Santos. Fábio Benigno Santos. Pode falar diretamente comigo lá. Que pra onde foi, mano? Mete um direct aí para Pode Fábio falar. Benigno Santos, que pra onde for, do Oiapoque a Chuí, o homem manda o livro. E o último livro tinha sido do professor Zé Luiz Soares, não sei se você lembra desse livro da década de 80. E eu procurando e não encontrava. Rapaz, vou lançar um livro em programas em saúde da biologia aí pra ver Certinho. como é que funciona. Eu queria dar os parabéns para você, os parabéns para o EMI, vocês sempre muito comprometidos com o ensino de biologia e com a medicina também. Agradecer a sua presença aqui, deixar o espaço aberto para você vir outras vezes, já fica o convite aí. Agenda com o EMI para o homem vir, o homem é difícil. Né? E fica aí o espaço aberto para suas considerações finais. Professor Paulo, eu agradeço demais o espaço, você que é um âncora aí nessa divulgação da boa educação, né? O AprovaCast aí tá um sucesso e sempre que precisar de mim é só chamar. Grande abraço. Muito bem, e o Fábio agora vai para um plantão, gente. Vida de médico é assim. É isso, o AprovaCast é essa reunião de amigos numa mesa para discutir temas relevantes do Enem. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve aí no canal, divulga os nossos vídeos. Um forte abraço e até o próximo AprovaCast.